Olá, galera! Sabemos que console não dá lucro, que o objetivo é lucrar no ramo. Dito isso, vender console sim foi bom por muito tempo, mas hoje com diversas telas, gastar bilhões para ter base, creio ser um esforço grande demais se comparado com a AMS. Não sei se eu consegui entender. Eu acho que ele quer dizer que o que a Microsoft está fazendo é o certo e o que as outras estão fazendo está errado. Cara, você vender consoles nunca foi sobre lucro do console, foi sobre lucro do que roda no console, seja serviço software. E software. Jogos, pode ser controle, pode ser qualquer outra coisa. Eu acho que a gente não pode comparar uma empresa com a outra hoje. As coisas estão diferentes. Cada uma tá indo pra um caminho diferente. Cada uma tá num lugar diferente. A Nintendo ganha muito com o seu console. A PlayStation ganha muito com o seu console. Ah, mas a PlayStation não ganha tanto quanto o Xbox e a Microsoft. Vocês muitas vezes colocam os relatórios da Microsoft acima de tudo. Sendo que tem que ver a parte do game. E a parte do game da Microsoft e do Xbox tá indo muito bem também. Porque a Activision é muito forte. Vocês têm que lembrar que a Activision hoje faz parte da Microsoft. E a Activision sozinha, ela sempre deu muito mais lucro do que o Xbox e a PlayStation. Então é uma parada muito forte. Então comparar essas duas empresas hoje está errado, infelizmente. Dá para comparar no que é o âmbito de consoles, mas não é mais assim. A PlayStation tem seu mercado, a Nintendo tem o seu mercado, o Xbox gerou um novo mercado e está fazendo muito bem. A gente só tem a ganhar com tudo que está acontecendo, menos o mercado de consoles, que por um dia pode dar ruim. A PlayStation pode decidir cobrar um valor muito mais alto porque ela está sozinha. A Nintendo pode cobrar o que ela está cobrando agora porque ela é sozinha. Pra mim, um efeito de não ter concorrente. Colocar os jogos nesse preço que ela tá colocando. O console também é um pouco mais alto que deveria. Enquanto que, no momento onde a Nintendo e a PlayStation não tiverem mais sucesso com o console, elas vão ter que dar um jeito também, cara. É como a Microsoft fez. Que o mercado... As empresas vão se adaptando ao mercado e o mercado vai se adaptando às decisões das empresas. É uma coisa meio... elas se completam. Acho que a Microsoft foi por um caminho, a PlayStation continuou no outro e a Nintendo criou o seu, né? Como a gente já falou isso inúmeras vezes. Você consegue sim dizer que as três têm motivos pra isso. Tá ligado? Sim. As três decidiram, cada uma com decisões diferentes, decidiram fazer as coisas e acho que as três tiveram coisas boas e ruins. Principalmente a Microsoft. Agora eu vou mudar pra cá, vai ter outro... Que isso? Parece que você vai soldar, parece que seria bagulho... muito legal se a gente não falasse nada, né? Mas eu ficasse trocando os óculos toda hora. Skin. E aí, cara, partindo desse princípio, eu fui muito crítico a algumas decisões da Microsoft no passado que, mesmo entendendo, eu não concordava e que hoje a gente vê resultados interessantes e que provavelmente os caras estão muito mais sérios que a gente, tá ligado? Isso é bom. Isso é muito bom. Isso daí, criar novas tendências de mercado faz todo sentido pro mercado de tecnologia. Abre mais leques. E isso daí, cara, além de abrir mais leques, não perdeu a qualidade. Inclusive ganhou mais qualidade. Sim. Né? Porque a gente tá vendo os resultados agora. Empresas compradas lá em 2020, 2021, 2022 estão trazendo seus jogos agora. Sim. Né? E a decisão de lançar na concorrência, tudo estratégia para poder ganhar mais dinheiro. E a indústria é sobre isso. E o Henrique adicionou aqui num comentário normal, né? Ele falou aqui, ó, show. Quero entender, pois tenho empresa. Se eu diminuir o custo operacional tendo mais lucro, vejo isso como algo bom. Sim. E claro, o consumidor ganhando pra mim como tal é o que vale. Valeu, galera. Sim. É isso daí mesmo. Só que assim, galera, é importante notar que essa realidade hoje, ela só é possível hoje e ela só é possível por causa do que a Microsoft tá fazendo. Porque a Microsoft tem bala pra aguentar um Game Pass que ainda não cresce e pra ela tá tudo bem. E continuar colocando um Doom, por exemplo, lá, que não tá vendendo bem. Cresce, mas talvez não crescesse com a quantidade de tempo. Mas não cresce o suficiente, né? Não é o suficiente. Ela cresce mais devagar do que talvez eles pudessem crer. Mas cresce. Não é o suficiente. Se você tá esperando ter 50, você tem 35... Não cresceu o suficiente. Você precisa chegar nos 50 para fazer, entre aspas, para fazer dele ser algo válido para você. Mas aí você começa a fazer outras coisas ao redor dele que faz não depender só do Game Pass. Então, o jeito que a Microsoft está fazendo isso é possível porque ela é a Microsoft, ela é uma das empresas trilionárias do mundo e porque eles compraram a Activision. Eu acho que esse é o grande ponto. Se a Microsoft não tivesse comprado a Activision, não tivesse os jogos de qualidade que ela tem atualmente por causa da Activision também, e a Bethesda,
provavelmente esse movimento não teria força sozinho com os jogos que a Microsoft tinha antes. Isso sem dúvida. Tá ligado? Isso aí, sem então, dúvida. não pagaria a conta como a gente vê acontecendo agora. Porque, novamente, o COD sozinho, ele faz muito dinheiro. Não seria inteligente se você não tem base, né? Se você não tem onde vender, não seria inteligente você manter o COD exclusivo. E é isso que eles fizeram. Eu acho que o Game Pass, ele foi uma parada muito da hora que aconteceu na indústria, mas ele tem também ressalvas, ele tem restrições e limitações. Sem dúvida. Quando você vai adquirindo um catálogo como a Microsoft tem hoje, é muito bom. Faz sentido, Sim. né? Mas ainda assim, precisa de mais. Sim. E assim como qualquer outra empresa que tá nesse ramo e que a Microsoft ela não é boba, ela não tá aí, tipo, a Microsoft, o Xbox não nasceu com a Microsoft ao mesmo tempo. Sim. A Microsoft já tem muito histórico, muita história muito antes, né? É uma das empresas de tecnologia mais importantes da história da humanidade. Sim. Tá ligado? Então os caras já têm noção e, independente se escorregaram, eles tomaram decisões questionáveis, hoje eu acho que eles estão encontrando um caminho que é equilibrado. Você ter o Game Pass é muito bom pro consumidor e a ideia de ter um catálogo por assinatura ali a lá Netflix, ela faz muito sentido pro momento de tecnológico que nós vivemos hoje. Quando funciona. Não, como assim? Não tô dizendo que o Game Pass não funciona. Tô dizendo que um serviço como esse que funciona, ele vai ter esse efeito. Se você mas faz eu um só tô serviço... falando dos que funcionam. Então, faz muito sentido você ter esse serviço, desde que ele funcione. E a Microsoft conseguiu chegar num ponto onde ele funciona. Ah, sim, entendeu? mas partimos do princípio que tudo funciona bem. Nem todos, né? Não, eu tô dizendo do Game Pass, né? E aí, aliado a isso, falei, pô, como que nós vamos vender jogo se a gente tem um Game Pass? Aí falou, bom, vamos lançar no PlayStation. Mas tem casos onde talvez não vai alcançar o que precisa, né? Tudo bem, é um risco que eles correm. O risco que eles correm é alto a cada novo lançamento. E eles estão lidando com isso. Cara, mas isso eu acho que é até possível ser um risco calculável. Provavelmente. E contenção de danos. A adição dos jogos na concorrência é uma decisão que muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas questionaram e criticaram fortemente. Mas, cara, se você for pensar na estratégia deles atualmente, faz sentido. E os rumores é de que a Microsoft vai para um lado de consoles. Inclusive temos novas notícias rolando aí, rumores sobre a Microsoft. Tem notícia e rumor, né? A primeira notícia que abre um leque de possibilidades que eu vi hoje, inclusive, que é dentro do aplicativo do Xbox no PC, quando você entra num jogo que tem cloud, agora, ele te dá a opção de você rodar via xCloud e GeForce Now. Então isso é muito game changing, cara. Porque a Microsoft está dizendo, olha, pelo meu aplicativo de game do Windows, você pode rodar com o meu serviço ou com um serviço que não é meu. Isso não é normal. Cara, é sim. Como assim, cara? Isso A Microsoft, segundo o Phil Spencer, a última vez que ele veio a público, ele falou, mano, não importa onde você tá jogando. Ok, mas... Importa que você jogue algo meu. Ok. E se você não estiver jogando algo meu, se divirta. Tipo, foi mais ou menos isso que ele Sim. falou, não com essas palavras. Mas em execução isso não é normal, isso não aconteceu até agora. Tudo bem, beleza. Mas assim, eu não me surpreendo. Não, eu me surpreendo porque isso pode levar para o ponto onde eu quero chegar, que é... Que é? Se isso está acontecendo com o GeForce Now, pode acontecer com o Steam. Ah, exatamente. Isso abre a Questão de possibilidade de acontecer com o Steam. Só não vai acontecer se a Valve não quiser. Só se a Valve não quiser. E a Valve... Porque eu não sei se a Valve barraria alguma coisa Se a Valve não desse tipo. perder nada, essa é a questão, eles vão fazer.